Amém. Olha para o seu irmão aí do lado, dá um sorriso para ele, né? Fala assim: bom dia, Deus abençoe a sua vida. Dá um sorriso para ele. Sorria. Você sabe que é importantíssimo a gente entender isso. O sorriso faz parte do cristão, sabia? O sorriso faz parte de uma pessoa que carrega alegria dentro de si. Se você está aqui, você pode louvar a Deus com todo o seu coração. Você entende que essa alegria, ela faz parte da sua vida. Porque você tem a vida de Deus. Ah, Marcos, mas não, eu não tenho certeza disso. Não, eu estou afirmando para você. Deus colocou o Espírito dele dentro de você. E Ele quer que você faça com que Ele se manifeste, para que outras pessoas tenham acesso. Amém? Você crê nisso? Quem crê nisso? Então olha para ele e dá um sorriso agora, entendendo isso. Deus abençoe, seja bem-vindo. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem, esse final de semana eu pude ter o privilégio de poder subir a montanha mais uma vez. E ali eu pude servir, né, muitos homens, muitos irmãos amados, queridos, que têm como objetivo ter uma transformação de vida, uma mudança. Todo homem que sobe a montanha, ele está desejoso de ver alguma coisa que responda às perguntas que ele tem. E ali é maravilhoso porque você encontra todo tipo de gente. Homens cansados, homens desanimados, homens feridos, homens que muitas vezes estão perdidos, não sabem para onde ir. E eu participei a primeira vez e foi muito impactante para mim. Só que participar servindo foi a primeira vez. E eu não imaginava o que Deus poderia fazer. Eu achei que seria um pouco mais divertido, vamos dizer assim, né? E ali Deus ministrou de uma forma surpreendente no meu coração. E uma das coisas que me fez preparar essa mensagem que eu vou entregar hoje. Então eu creio que Deus tem um propósito muito grande. Eu tenho o privilégio aqui de estar com o Rafa, né? Gente, eu não posso falar o que ele faz lá, tá? Mas é um homem de Deus, maravilhoso, né? Rafa, levanta a mão assim só para saber quem você é. Guarde o rosto desse rapaz aqui, desse irmão, né? Fui muito abençoado, na realidade, ele ministrou muito, na primeira vez, ministrou muito no meu coração, viu, Rafa? Você sabe disso, eu já falei um pouco. E eu tive que tratar algumas coisas que eu acreditava que estava tudo ok, né? Mas Deus me mostrou, né, através desse tempo que eu tive na montanha, da primeira vez, e através da vida do Rafa, que tinha algumas coisas aqui que eu precisava cuidar. Tinha algumas bagagens aqui que eu precisava eliminar. Né? E tem sido assim desde todos os tops. É algo surpreendente, Deus surpreende a gente de forma sobrenatural, sempre com surpresas. E esse top foi um top que vai ficar marcado, sim ou não? Quem participou, né? Quem subiu. Né? O Tommy também subiu ali, ficou em estado de choque, mas agora tá tudo ok, né, Tommy? Né? Levanta a mão para todo mundo saber quem é o Tommy, assim. Aí, Tommy, né? Mas é algo maravilhoso. E eu agradeço a todos aqueles que têm orado pelo top, né? Aqueles que têm orado pelos homens que estavam lá, os maridos, né? Quem orou por mim, eu agradeço. Deus abençoe grandemente a sua vida, que eu precisei bastante. Mas eu creio assim que os testemunhos, eles são muito peculiares. Se a gente for falar dos testemunhos, a gente vai começar a entregar coisas aqui e vai acabar estragando a experiência de muita gente. É uma coisa que a gente aprende, que o pessoal fica perguntando e questionando assim, por que é proibido falar? Não é proibido falar o que acontece. É simplesmente a gente tem o zelo e o cuidado para não estragar a experiência de quem vai pela primeira vez. Entende? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, queridos. Eu sinto do fundo do meu coração, Deus está fazendo algo grande nessa nação. Deus está despertando homens, posicionando homens. Aquilo que Deus sempre teve como projeto para o homem se posicionar na família. Os legendários é uma ferramenta que Deus trouxe para o Japão. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu creio que Deus vai usar enquanto Ele quiser. E isso a gente tem visto, muitas famílias sendo transformadas. Muitos homens sendo posicionados. Então eu quero que vocês estejam orando. Quem não passou ainda, esteja orando. Esteja orando. Eu faço questão de estar esse dia para poder servir. Brincadeira, eu acabo, né? Eu não vou participar, tá? O dia que você for, né? Porque para mim é mais difícil. Para quem serve é mais difícil, né? Para quem serve é muito mais difícil. Mas enfim, coloque em oração. Eu desafio você, homem. Todo homem deve passar, né? Os filhos aí com 14 anos que estão começando, desafie o seu coração. Coloque isso diante de Deus. Não fique com o que você está ouvindo, não fique com os testemunhos, não. Fale com o Senhor. E eu tenho certeza, assim como Jesus se retirava para orar na montanha, né, ali você vai sentir realmente o que Ele queria nos ensinar. É o momento que você se desconecta do celular, das vozes e dos ruídos que passam o tempo todo tentando te convencer de algo que você não quer fazer. Esse é o momento onde você separa seu coração totalmente ao Senhor. E ali você não tem apenas você e o Senhor, tem pessoas facilitando você a se conectar mais ainda com o legendário número 1, que é o nosso Senhor Jesus. Amém?
Mulheres, desafiam seus maridos. Orem por eles, porque Deus está chamando. E esses homens, eles precisam, cada um de nós, precisamos estar prontos. Amém? Bom, hoje nós temos Santa Ceia, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Salmos capítulo 34, versículo 8. Salmos capítulo 34, versículo 8. Versículo conhecido por muitas pessoas. Eu particularmente o amo demais. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar na tela. Diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele refugia. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por esta manhã. Agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença e de estarmos aqui entre irmãos, entre famílias. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós sabemos que tudo que aponta para o Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito Santo nos conduz. Agradecemos pelo momento de adoração, porque a Tua palavra mesmo diz que até essa vontade de Te adorar não vem de nós mesmos. O Senhor Jesus afirma que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, nada que valha, nada que deixe um legado. E nós entendemos isso nessa manhã, por isso nós estamos aqui, porque nós queremos Te ouvir, queremos ouvir a Tua orientação, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos direcionar. E o desejo do nosso coração não é apenas ouvir o Senhor, mas é estar preparado para entregar aquilo que o Senhor colocou em nós. Nós entendemos que hoje é Santa Ceia, e a ceia mostra claramente aquilo que o Senhor Jesus entregou por cada um de nós. O desejo do nosso coração é viver, ó Deus, um cristianismo que deixa um legado. Para isso nós entendemos que precisamos ouvir o que o Senhor Jesus tem nos dito. Nós queremos, ó Pai, ser discípulos, acima de tudo, filhos obedientes ao Senhor. Por isso nós pedimos essa manhã, ensina-nos. Ensina-nos cada dia mais a manifestar o Teu reino. Ensina-nos a cada dia mais a manifestar, materializar o Teu amor. Ensina-nos cada dia mais, ó Deus, a viver pela fé, mas uma fé que alimenta os nossos irmãos, que alimenta quem está à nossa volta. Nós queremos viver uma fé genuína, que agrade o Teu coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações nessa manhã. Eu declaro agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, remove agora todo desânimo, todo cansaço. Nós declaramos em nome de Jesus, no sangue de Jesus, que perdoa todos os pecados. Declaramos agora, cessa-se agora toda frieza espiritual. Cessa-se agora toda incredulidade. Cessa-se agora todo mal-estar. Nós declaramos em nome de Jesus, se há alguma pessoa enferma, toda enfermidade saia em nome de Jesus. Não há espaço para você aqui. Todo espírito opressor saia em nome de Jesus. Nós declaramos, há poder no nome de Jesus. Eu declaro agora, o sangue de Jesus te cobre, meu irmão, da cabeça à planta dos pés. Há uma enfermidade, há uma inquietação na alma, eu declaro agora, seja agora coberto pela alegria da salvação do Senhor. Em nome de Jesus, a alegria do Senhor está sobre você. A alegria do Senhor está sobre nós. Está sobre cada um de nós, sobre esta igreja nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é uma pergunta. E eu queria que você fizesse para o seu irmão. Sua fé alimenta quem? Pergunte para ele. Sua fé alimenta quem? Quem a sua fé está alimentando? Quando você chegou aqui, provavelmente você foi recebido com um sorriso. Sim ou não? Com um abraço. Seja bem-vindo. Deus abençoe. E eu amo estar aqui porque eu sempre sou recebido dessa forma. E todo mundo que chega também tem esse impacto. Na realidade, uma pessoa que tem fé em Deus, quando ela tem tudo que ela faz em prol do outro, ou em prol a Deus, isso é um alimento. Então, aonde nós estivermos, precisamos alimentar as pessoas. As pessoas precisam ser alimentadas por nós. Na sua casa, você precisa estar lá, e se você tem fé em Deus, essa fé precisa alimentar a sua esposa, os seus filhos. Se você tem fé em Deus, o seu trabalho precisa ser alimento, você precisa ser alimento lá também, aonde você está. Como, Marcos? Não dá para abrir a Bíblia, não dá para pregar, é proibido. Queridos, você é uma carta de Deus com o destino certo. Você crê nisso? A palavra de Deus diz isso. Nós somos uma carta viva. Carta onde alguém mandou, tem um remetente. Enviou com destino a alguém. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu estava pensando em namorar. Estava cheio de conflito.
né, jovens aí. Eu passava por vários conflitos dentro de mim. E eu ficava pensando o que eu queria ser, o que eu seria. Minha mãe falava que eu ia ser médico, outros falavam que eu ia ser dentista, eu não sei por que tirava isso. Aí tinha gente que falava assim, eu sonhei com você com roupa branca. Né? Eu falei, hoje eu entendo, eu falei assim, amém, né, recebo. Eu falei, podia ser pai de santo, alguma coisa, né, assim, roupa branca, não sei. Mas assim, as pessoas, elas ficavam falando tantas coisas a meu respeito e eu ficava perdido. Perdi meu pai com 9 anos de idade e isso fez para mim ter vários desafios na minha vida. Hoje eu entendo, eu não sabia. Mas hoje eu entendo. Não tinha referência de pai. Não tinha referência de um homem que pudesse me orientar. Tinha meu irmão mais velho. Mas meu irmão mais velho também, ele tinha essa dificuldade. O que mais me levou a me aproximar da minha identidade foi quando eu era católico e eu comecei a fazer crisma, eu comecei a fazer primeira comunhão. E naquele momento eu comecei a ter vontade de ler a Bíblia. Então eu li o Novo Testamento 5 vezes até os meus 17 anos. E eu não sabia que Deus já tinha ministrado em mim algo que ia determinar o meu futuro. Eu começava a ver Deus como meu pai, desde muito cedo. Então aquilo começou a ser suprido. E eu entendo até hoje que a fé que minha mãe me ensinou e que hoje eu tenho de forma correta, orientada por Deus, ela tem alimentado muitas pessoas. E eu quero que você entenda isso hoje. O que você carrega precisa ser entregue. O que você carrega precisa ser dado às pessoas. Um abraço que você dá, você já está alimentando uma pessoa que tem a sua alma sedenta por Deus. Ela não sabe, assim como eu quando era jovem. Eu não sabia, eu precisava de alimento, eu precisava suprir a minha necessidade da minha alma. Eu precisava suprir o vazio, mas eu não sabia onde, eu não sabia o que era. Mas Deus enviou pessoas à minha vida para que me conduzisse aos caminhos do Senhor. Você hoje é essa pessoa que vai conduzir muitas pessoas. Talvez você não está entendendo isso ainda, mas Deus está te dizendo hoje, agora. Tem coisas que você carrega que precisa ser entregue, não retenha, não segure. Às vezes você fica pensando, essa pessoa não está bem hoje, ela está triste. E você olha muitas pessoas tristes à sua volta, sim ou não? E às vezes você passa despercebido, deixa passar. Mais uma pessoa está com problema, deixa ela lá. Não, Deus ele está falando, olha filho, você tem a oportunidade de ir lá e se apresentar como irmão, para que ele possa ver o Pai. Porque Jesus ele disse, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem são os filhos de Deus aqui? Amém? Quem são as filhas de Deus? Isso. Deus tem um propósito. Você alimentar o seu irmão. E falando de alimento, é justamente isso. Provem e vejam que o Senhor é bom. É necessário a gente provar Deus. Como que a gente vai provar Deus? Vir no culto, no momento do louvor, a gente sentir uma atmosfera espiritual. A gente sentir a unção do Senhor. Isso é experimentar Deus? É experimentar Deus. Mas o culto é quantas vezes na semana? Deveria ser sempre. Mais uma vez. Mas, queridos, se nós entendemos que nós carregamos Deus em nós, nós vamos começar a fazer com que as pessoas experimentem Deus. É um bilhetinho, né? Eu vi mulheres aí entregando bilhetinho uma para outra. Aí eu vi de manhã assim, olhando, e aí ficou empolgada e procurou a pessoa e começou a agradecer. E aí eu vi que precisava daquilo. Talvez ela chegou e Deus já conduziu. Escreve para ela. E Deus está falando conosco. Manda um e-mail. Manda uma mensagem de voz. Precisa ouvir sua voz. Fala que ela não está sozinha. Fala que Jesus a ama. Fala que Deus a ama. Não é pregar o evangelho, não. É você ser o evangelho, amém? Escute, Jesus não disse eu amo para ninguém. Para pensar, gente. Você ouviu isso? Jesus dizer assim, olha, eu te amo. Zaqueu, desce da árvore, porque eu te amo. Foi assim? Lázaro, sai, porque eu te amo. Foi isso? Jesus ele não fala isso para ninguém. Por quê? Porque Jesus era o próprio alimento. Ele manifestava, materializava o que ele carregava. Ele materializava o amor. Muitos lares estão sendo destruídos por causa disso. Porque nós não estamos entregando o que nós temos. Eu não fui amado. Não, mas você tem. Você não foi amado do jeito que você queria. Pelo seu pai e pela sua mãe. Mas há um Deus que te ama com amor incondicionalmente. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Porque a cura dos homens e mulheres hoje, de cada um de nós aqui, é saber disso. A gente vem para o culto porque nós queremos servir a Deus. Não é isso? Quero servir ao Senhor. A minha vida é servir ao Senhor. Por favor, com muito carinho. A Bíblia fala que nós somos servos. Mas remove isso do seu coração. Porque você é filho. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos servos com a pretensão de querer a atenção de Deus para as nossas vidas. Nós somos filhos que entendemos, que temos a atenção, o amor, a misericórdia, o perdão de Deus. E por isso, nós estamos servindo. Servimos as pessoas. E nos entregamos a Deus. Vir ao culto, querido, cultuar, reverenciar é entregar a nossa vida a Deus.
As frustrações de cada um de nós está em fazer o contrário. Eu estou servindo a Deus. Não, a Deus a gente entrega o nosso coração. A Deus a gente entrega a nossa vida. Por isso eu vou repetir, porque é algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu me entrego a Deus em favor da igreja. Eu me entrego a Deus em favor da minha família. Eu me entrego a Deus em favor da minha esposa. Homens, vai para a montanha para se entregar a Deus em favor da esposa, dos filhos. Aonde está a frustração? A frustração está em eu entregar a minha vida à minha esposa. E aí eu vou ouvir aquilo que eu tenho ouvido muito dos homens. Ela não reconhece nada. Ela não reconhece o esforço que eu faço. Ela não reconhece a minha dedicação. Enquanto eu ouço isso, eu fico triste, me entristeço bastante, porque essa pessoa ainda não assumiu a sua responsabilidade. Ele não entendeu que é responsabilidade dele suprir, prover. E quem provê ele? Quem provê o homem, gente? Quem dá sabedoria para o homem? Quem sustenta o homem no seu espírito? Dando força, dando direção, criatividade, dando capacidade para gerar, para criar, proteger e prover. É Deus. A palavra de Deus diz que o homem é a coroa de Deus e a esposa é do marido. Entende? Então entende por que é uma necessidade grande? Não estou convidando você para a montanha não, fique tranquilo. Porque isso eu entendo que não é uma força. Não é por força. Quando Deus fala, a transformação é muito maior. Se você não sente no seu coração, meu querido, não vá não. Não vá. Eu digo, não vá. Mas se o Espírito Santo de Deus te convencer, vá urgente. O que eu quero dizer? A nossa fé precisa ser materializada. Você olhar para sua esposa e dizer que você a ama com palavras, mas não tem atitude, isso não é fé que agrada a Deus. Olha só, Jesus ele não, preste atenção nisso. Jesus não foi de elogiar pessoas com fé na Bíblia. Você sabe disso, né? Mas teve algumas pessoas que ele elogiou. Você lembra disso? Jesus elogia pelo menos 3 fés de uma forma muito significativa. Centurião. Ele elogia o homem que ele estava com um servo doente em casa. E ele chega e ele encontra Jesus sabendo que Jesus estava na cidade. E ele vai até Jesus e ele diz assim, olha, meu servo está doente. Jesus fala assim, eu vou até a sua casa. Ele fala, não sou digno que você esteja na minha casa. Por quê? Porque ele não era judeu. Não sou digno, não sou digno. Ele diz assim, me mande uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus fala assim, em toda Israel, preste atenção, em toda Israel, nunca vi tamanha fé. Muitas pessoas se esforçaram para chegar até Jesus e receber o seu milagre. Mas aquele homem lá, ele tinha algo diferente, vocês perceberam nisso? Ele foi buscar ajuda para outra pessoa. Jesus elogiou essa fé. A mulher de Tiro e Fenícia é uma mulher que ela estava com uma filha doente. E aí ela vem atrás, clamando, Rabi, 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 tem misericórdia de mim, me ajuda e tal. E os discípulos falam assim, por favor, Senhor, manda essa mulher embora. Mande essa mulher embora. Ela está incomodando. Não era judia também. E Jesus, ele chega e fala, tem gente que fala que Jesus foi maldoso. Não, Jesus foi carinhoso com aquela mulher na hora de abordar. Porque nós, como gentios, nós éramos considerados cães. Porque não éramos judeus. E aquela mulher, ela também era vista assim. Jesus, ele chega diante dela, manda eles ficarem quietos. O que você quer? Minha filha está doente. Por favor, preciso de ajuda. E aí ela fala assim, olha, me mande uma palavra também e a minha filha será curada. Aí Jesus, ele olha para ela e diz o quê? Grande. Os discípulos tinham, presta atenção, os discípulos eram exortados porque eles tinham pequena fé. O discípulo que estava caminhando com Jesus. Os discípulos que estavam ouvindo Jesus. Os discípulos estavam subindo a montanha, estavam ouvindo o tempo todo ministrações de Jesus. Mas aquela mulher, ela não ouviu nenhuma ministração de Jesus, ela sabia que Jesus tinha a solução. Chegou até ele, e aí preste atenção, ele fala, grande é a tua fé. Vá, a tua filha está curada. Agora preste atenção, por que isso ocorre? A gente observa também uma outra que para mim, Deus ministrou no meu coração no momento que eu estava na montanha. Jesus, ele elogia alguns camaradas que pegam um amigo paralítico, rasga o teto e desce para que esse homem seja curado. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? E é interessante você observar que Jesus, ele elogia a fé do paralítico. Não, elogia a fé dos amigos. Se você hoje tem a sua fé para adquirir coisas e bênçãos, isso é fé. Mas se você só tem para isso e mais para ninguém, em acreditar na mudança,
das pessoas que estão à sua volta, em acreditar que Deus pode transformar um coração, em não acreditar, então, querido, você não agrada a Deus. Porque a fé que agrada a Deus é a que age por meio do amor. Essa é a fé que mexe com o coração de Deus. Essa é a fé que move o coração de Deus. Então, a fé, ela precisa ser materializada no amor. Fala para o seu irmão, materialize a sua fé. Fala para ele aí, materialize a sua fé. Materialize a sua fé. Você olhar e você acreditar que há mudança na vida de uma pessoa e que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Essa é a fé que agrada o coração de Deus. Olha só, em 1947, na Holanda, a Holanda foi devastada pela guerra, nessa época. E uma mulher chamada Corrie ten Boom, ela perdoou um guarda nazista que tinha assassinado a sua irmã. E ali ela foi reconhecida por isso, porque anos depois ela teve encontro com esse cara. Ela reconheceu esse cara e ela o abraçou. Ela o perdoou. Isso foi público. Naquele momento, ela manifestou, ela materializou a sua fé. E aquele cara, ele se converte por causa disso. Ele é transformado por causa disso. Você consegue imaginar? Deus acessou o coração daquele homem. E o que aconteceu? Simplesmente ela manifestou. Ela simplesmente alimentou aquele homem com algo que ela carregava, com algo que eu e você carregamos. Entenda isso. Deixe o Espírito Santo ministrar no nosso coração. A gente muitas vezes fica pensando assim, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, mas eu não tenho preparo, eu não fiz teologia. Não, pare com isso. Se você entende o quanto você é amado por Deus, você precisa entender que você carrega algo que Deus deseja que você entregue rapidamente. Entregue o seu amor, entregue a sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça. Aquilo que nós temos, aquilo que nós ganhamos de Deus, precisa ser entregue. A ceia, ela não é uma liturgia. Se você for analisar, a gente participa da ceia, às vezes, não pensando na profundidade que Jesus veio nos ensinar. É maravilhoso poder participar da ceia, a gente renovar a nossa aliança com Ele, agradecer a Deus por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua expiação, por causa da sua remissão, do seu amor. Mas isso não é o principal foco. A Santa Ceia é para lembrar um chamado que nós devemos viver partindo, repartindo com o nosso irmão. Quando a gente fala de repartir, logo vem na nossa cabeça dinheiro. Pare. Isso é uma das coisas mais pequenas no reino de Deus. O maior que Deus tem para ser entregue é o amor. É o amor. Quando a gente reparte o amor, você tem a possibilidade de fazer com que essa pessoa conheça verdadeiramente a Deus. E aí, a gente vai observar isso, que Deus não só elogia a fé daqueles homens, mas Jesus repetidamente fala sobre isso. Ame os seus inimigos. Ame vossos inimigos. Na montanha eu tive a oportunidade de estar com algumas pessoas que encontrou pessoas que estavam brigadas já há muito tempo. E teve perdão. Agora, será que a gente precisa subir uma montanha para perdoar? É essa a questão que nós devemos pensar. Sabe, hoje, Jesus, quando ele estava ensinando o partir do pão, ele não estava ensinando a comer. Jesus, ele vem e ele fala, façam isso em memória de mim. O que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando assim, olha, vamos partir. Façam isso. Faz o quê? Partir, repartir em memória de mim. Jesus não estava ensinando os discípulos a comer, ele estava ensinando os discípulos a fazer o que ele fez. Ainda ele não tinha sido crucificado, mas ele estava ensinando porque os discípulos viram ele partilhar. Os discípulos viram ele conceder atenção, abraço. Os discípulos viam ele o tempo todo auxiliando as pessoas, curando, estendendo a mão, alimento. Era isso que Jesus fazia. O cristianismo, a base de tudo, é viver como Jesus viveu. O problema é que a gente deixou a religiosidade engessar o nosso coração e a gente fica pensando condicionalmente o que é certo e o que não é. Jesus amou a todos, sem exceção. Quando ele fala, perdoe os vossos inimigos, orem pelos vossos inimigos, a gente vê claramente que Jesus, ele já vinha, a sua natureza era isso, perdoar a todos e amar a todos. Observe uma coisa, em 2023 nós tivemos em Fukuoka uma das maiores enchentes. Mais de 400 famílias tiveram que sair das suas casas. Só que nessa época, eu lembro que eu estava observando o que estava acontecendo lá. E não houve na história da região tantas conversões como foi nessa enchente. E há uma observação a fazer, porque as igrejas, elas se juntaram e começaram a servir essas pessoas. Só que uma observação maior ainda é que elas não foram pregar. Elas não levaram a Bíblia e começaram a pregar o Evangelho. Não fizeram isso. E ainda, no departamento que a gente vê de pesquisa, eles deixam bem claro que eles agiram fazendo o quê? Levando cobertor, levando água. Eles cuidaram daquelas famílias. Após tudo isso,
Muitas pessoas queriam conhecer cada igreja. Era você que estava servindo. Foi você que me ajudou. Sabia que foi você que levou esse cobertor. Sabia que foi você. E aí elas começaram a entrar em contato. As igrejas hoje, lá na região, elas cresceram demais. Justamente por quê? Porque eles pregaram o evangelho? Não. Porque eles ofereceram aquilo, eles entregaram. A fé se materializou em amor. Simplesmente entregaram aquilo que carregavam dentro de si. Querido, pense comigo. Às vezes a gente precisa fechar a Bíblia e começar a ser a palavra. Praticar a palavra. Porque é uma das coisas que tem mais faltado. Porque essa é a natureza de quem ama a Deus. Porque a fé, ela alimenta e ela abre o apetite para que as pessoas queiram mais de Deus. Porque a profecia se cumpre. Aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, venha a mim e beba. Mas Jesus não está aqui. Está sim. É através de mim e de você. Nós somos o corpo de Cristo. E é através de nós que as pessoas serão alimentadas. Um sorriso que você dá é uma fé materializada em amor. Fala sério. Se você está de cabeça baixa, triste, encosta outra pessoa, triste, cabeça baixa, reclamando, você fica bem, né? Fica ou não fica? Não, você fica muito pior. Muito pior. Mas quando entra uma pessoa e diz assim, que dia maravilhoso, né? Ainda assim você fala assim, bom pra você, pra mim não tem nada de bom. E começa. Mas se a pessoa continua, né, assim, e aí, de onde você é? Como que você está? Né? E você não conhece a pessoa, você começa a falar. Você não está falando da palavra, mas você está com a alegria que você carrega, externando. Essa pessoa, naturalmente, ela começa a ser contagiada. Por quê? Porque onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade, a cura, a transformação. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Salmo 23, 5. É um salmo conhecido por todos, que eu também amo muito. Mas durante muito tempo, eu vi de uma forma errada. Aqui está escrito assim: preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Em outra versão está dizendo, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Deus prepara uma mesa diante de quem te fere. Isso daqui é o que o salmista está dizendo. E o meu cálice transborda. Então Deus, ele não prepara uma mesa como a gente pensa. Deus não prepara uma mesa para a gente se exibir e dizer assim, ah, tá vendo, você pisou na bola. Você foi injusto comigo. Mas hoje, Deus me abençoou. Olha onde eu estou. Olha a minha família. Olha a minha saúde. Olha a minha casa. Olha a minha empresa. Olha minhas finanças. Olha a minha vida espiritual. Olha o ministério que eu tenho. Não, não é isso. Prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Para quê? Para você alimentá-los. Alimentar com o que você tem. Com o que transformou a sua vida. Com o que te levantou. Com o que te restaurou. Aquilo que eu e você nós carregamos, o Espírito de Deus, o fruto do Espírito, a paciência, o amor, a amabilidade, mansidão, domínio próprio, é isso que a gente vai entregar. O fruto não é para nós, o fruto é do Espírito e não é para nos alimentar. O fruto é consequência daquilo que nós temos por fé em Deus. Amém? A gente faz essa analogia, mas é importante você entender. Você já viu um pé de maçã pegando a maçã e comendo a própria maçã? Já viram isso? Nunca vai ver isso na vida. Você já viu algum pé de laranja, uma laranjeira catando a laranja e descascando e comendo? Não existe isso. O fruto, a natureza do fruto, a natureza da laranjeira, a natureza do pé de manga, a natureza de qualquer árvore que gera fruto, é dar fruto. Fruto para quem? Para o outro. Para alimentar os outros. Então, às vezes a gente vem... A semana passada o Code pregou aqui sobre vida com Deus. E ele fala uma coisa que sempre mexe comigo. Ele fala assim, é um absurdo para mim você vir para a igreja e pedir para ser abençoado. É um absurdo para mim um cristão pedir apenas as coisas. Por quê? Porque essa não é a natureza de quem foi chamado por Deus. Uma pessoa que foi alcançada pelo amor, pelo perdão, pela graça de Deus, ela já entende que ela não precisa de mais nada, porque ela já teve tudo. A natureza dela é doar-se, é dar. E aqui, isso daqui é a chave para que um casamento possa dar certo. É uma pessoa entender que tudo que ela precisa, ela já recebeu de Deus. E o que ela precisa é o quê? Perguntar para Deus, Deus, o que eu posso fazer para que a minha esposa seja melhor, meu marido seja melhor, como que eu posso alimentá-lo, como que eu posso abençoá-lo. Eu não estou procurando e pedindo nada. Nenhum reconhecimento. Por quê? Porque eu já sou reconhecido por Deus. Você é filho, você foi selado e selada por Deus. Você tem o selo do Espírito Santo.
A palavra de Deus diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi redimido. Deus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Queridos, esse preço foi um preço de sangue. A moeda foi o valor mais alto que podia existir, que hoje você não pode dar valor, porque é um valor inestimável. Foi o sangue de Jesus que me comprou e comprou você. Não apenas nos comprou, mas nos lavou de todo o pecado. Nos deu uma nova vida. Partindo disso, uma pessoa que entende isso, se você não entende, é importante você entender que o Espírito Santo está à sua disposição e Ele quer fazer isso, então deixa Ele ministrar no seu coração. Deus está te curando agora. Ele está curando o nosso coração, Ele está curando as nossas feridas. Ele faz isso o tempo todo, para que você seja livre, como nós cantamos. Sejamos livres. Para quê? Para que a gente possa alimentar quem realmente está ao nosso lado. Aí, se você for analisar, às vezes você começa a se esforçar para alimentar alguém. Então eu vou começar a dar bom dia, vou começar a me alegrar com essa pessoa. Pronto, você já é um ingrediente daquilo que Deus quer dar para aquela pessoa. Mas quando nós estamos juntos, nós somos um cardápio do reino de Deus. Amém? Por isso, o salmista ele vai dizer assim: experimente Deus e veja o quanto Ele é bom. Nós precisamos experimentar um ao outro. Você está aqui? Experimente um pouquinho de Deus com a pessoa que está do seu lado. Mesa é a coisa mais importante. Mesa. Olha só, na nossa casa, o móvel mais sagrado, qual que é? Porque eu falei, né? Tem homem que está pensando, é a cama, né? É os dois. Para o casal, principalmente. Mas a mesa é a coisa mais importante. É na mesa que a gente consegue entregar-se um ao outro. Os filhos são alimentados na mesa. A família é alimentada na mesa. Nosso espírito é alimentado na mesa. Por isso Jesus fez questão de estar na mesa. Querido, se tem algo que a gente precisa sair daqui é pensando nisso. Experimentar Deus é quando você senta, conversa e compartilha da sua fé. Compartilha das suas lutas também e daquilo que Deus fez. O quanto Ele te abençoou. Amém? Prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é para você chegar e dizer, olha só, Deus me abençoou. Não. Hoje Deus me deu, eu era menino, hoje eu sou homem. E hoje eu tenho algo para alimentar você. Senta aqui. Você não tem peso, você não tem dívida comigo mais. Você não tem mais dívida comigo, o que eu tenho para você é um alimento. E aí você vai falar assim, Deus, Ele ama você. E eu sou teu irmão, você pode contar comigo porque você precisar. Aí nós vamos ver os filhos pródigos e os filhos que se perderam em casa voltando para o pai. Porque foi isso que aconteceu. Ali, um trabalhava esperando ser reconhecido e o outro caiu na desonra e a libertinagem do amor de Deus e foi viver a vida do jeito que queria. Ambos estavam perdidos. E aquilo ali configura cada um de nós. Então deixa Deus ministrar no seu coração, querido. Deus deseja hoje te trazer a entender. Você tem algo que eu carrego, que eu já entreguei para você, e você precisa agora alimentar os outros. A sua fé alimenta quem? A sua fé está alimentando quem? Quem você alimenta através da sua fé? Deus está dizendo assim, você pode alimentar muitas pessoas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, 3. Queria que colocasse, por favor, eu não passei para vocês. 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 2 ao 3. E nós vamos encerrar. Diz assim, vocês mesmos são a nossa carta escrita, o nosso coração, conhecida e lida por todos. 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita com tinta, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Amém? Deus já escreveu tudo o que você precisa saber no seu coração. Queridos, comece a se dispor. Saia daqui já querendo servir. Não servir a Deus. A Deus você entrega o seu coração como você veio nesse culto. Você entregou o seu coração a Deus nessa manhã. No momento que você estava adorando. Agora, está preparado para servir. E se você saia daqui dizendo ao Senhor, Senhor, eu me entrego a Ti em favor daquilo que o Senhor deseja fazer. Daquilo que o Senhor deseja operar. Senhor, o Senhor está fazendo coisas maravilhosas hoje. Me deixe participar de algo. Me deixe ser a extensão do seu amor, a materialização do seu amor. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos colocar diante de Deus. A sua fé
ela move o coração daqueles que estão sedentos por Deus. Você tem um alimento e você já se alimenta todos os dias, você tem mais ainda. Então Deus deseja que você entregue isso ao coração daqueles que estão procurando pelo Senhor. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós vamos participar da ceia. Mas antes disso, eu quero orar com você. Coloque o seu coração diante de Deus.